Bom, pessoal, vocês decidiram em uma enquete para esse mês de maio qual seria a seleção que eu fui falar nesse vídeo. Eu já tentei Bangladesh, Indonésia, mas vocês votaram em El Salvador. E a gente vai falar dessa seleção, a seleção de El Salvador. A seleção de El Salvador é uma seleção até que antiga, ela tem acho que bem mais de 100 anos, acho que é de 1921. Umas curiosidades a respeito de El Salvador, como, por exemplo, vocês sabiam que El Salvador já enfrentou o Inter Miami na estreia do Suárez? Pois bem, El Salvador conseguiu enfrentar o Inter Miami do Messi e do Suárez, né? E por incrível que pareça, conseguiu empatar com eles. O Salvador que fez alguns jogos assim nos Estados Unidos, eles têm um projeto aí de melhoria muito grande, desde contratação de norte-americanos. Então eles fizeram um jogo contra o Inter Miami e empataram. Então, um ponto positivo. O outro é que sabia que eles têm um jogador no Brasil, um que joga no Brasil, que é o Odir Acosta. Porque pra quem não sabe, ele tem a sua nacionalidade como norte-americano, mas ele se naturalizou de El Salvador para poder jogar pela seleção. E acredite, ele joga no Grêmio Mauaense da 5ª divisão. Ele até fez uns testes lá no Jacuipense, né? O Juazeirense. Só que ele não acabou passando, ele foi pro Mauaense. Não dá pra você saber muito sobre ele, porque ele não tem muitas fotos no Brasil, ele é mais privado. Mas em um jogo de vitória do Grêmio Mauaense eu vi ele na foto. Então ele tá lá assim. Olha nesse jogador que eu acho que ele pode ser interessante. Porra! Tudo isso? Conheça a seleção de El Salvador, 81ª do ranking da FIFA, e que irei contar a história aqui, e querendo saber se eles têm algum potencial. Bom, aqui é o Paco do canal Coruja e vamos lá. Solta a vinheta! Antes eu vou começar falando um pouco do passado de El Salvador, mano. Querendo ou não, El Salvador é uma seleção até que bastante velha, né? Ela é uma seleção que tem mais de 100 anos, querendo ou não. Porque é um país que ele meio que foi feito questão de uma revolução de independência. Então é um país que desde os anos 1900 já era um país. Então eles montavam facilmente uma seleção, né? Mas se você for falar a verdade, o futebol em El Salvador do sucesso começa em 1970. Onde um ano antes eles protagonizaram um jogo contra Honduras, que ficou marcado não só pela classificação a El Salvador para a sua primeira Copa do Mundo, como também a uma guerra que durou 100 horas entre El Salvador e Honduras, já que a tensão entre esses dois países já estavam muito forte em questão política. Aí, como houve o jogo, isso levou a acontecer uma guerra que durou 100 horas. E, querendo ou não, esse é um dos marcos mais negativos da história do futebol, né? Que não só o futebol, em vez de ser usado para parar guerras, ele impulsionou uma. E é triste se você saber disso. Bom, a questão do El Salvador é que eles começam a Copa de 1970, tomando a maior goleada, que foi os 4-0 para o México. Mas, mesmo assim, eles terminaram aquela Copa mal, mas nem tanto, porque eles perderam de 3-0 depois e de 2-0. Aí veio a Copa de 1982, o que ficou marcado para a história como o pior jogo de El Salvador em sua história e em Copas do Mundo. Então também o jogo com mais gols de Copa do Mundo, que foi os 10-1 entre Hungria e El Salvador, que esse aí acho que até vale um vídeo só sobre esse jogo. Tá? Mas, assim, El Salvador foi muito mal naquela partida, querendo ou não, e conseguiu marcar um gol com o Ramírez, né? E ele foi importante para o Salvador porque marcou o único gol de El Salvador da história. Foi um momento legal, um momento histórico, em um, talvez, dia péssimo para a seleção. Bom, aí a gente tem também que eles enfrentaram depois a Argentina, perderam de 2-0. Aí eles tiveram uma freguesia que ocorre até os dias de hoje, perderam de 1-0 para a Bélgica.
E aí encerrou a campanha de El Salvador. Não ganhou nenhum jogo em Copas do Mundo, mas pelo menos marcou um gol. Né, marcou um gol. Tá bom. E o seu artilheiro, como que é? É o Arce, o Mágico Arce, né? Marcou mais de 30 gols, ele já chegou a jogar muito nos Estados Unidos. Bom, e assim, El Salvador, por exemplo, sua capital é San Salvador, eles mandam uns jogos em um estádio local lá. E, querendo ou não, El Salvador pelo menos tem boas participações em Copas Ouros. É uma seleção que vai bem na Copa Ouro, que é uma das copas mais importantes do CONCACAF. Tanto que em 2022 eles poderiam ter passado pelas semifinais, só que eles enfrentaram o Qatar e não foram, como é que eu vou dizer, muito bem. Diz que eles foram até prejudicados nessa partida, por conta da arbitragem, né? Isso coloca o Qatar nessa fama de prejudicar a questão de arbitragem. Só que o Qatar participar de uma Copa Ouro também é uma coisa bizarra, mas aconteceu. Isso daqui dá uma cadeia. O que eles estão atualmente? Olha, atualmente eles estão tentando montar uma seleção, sim. Inclusive eles fizeram um projeto de naturalização, não só para americanos que moram e têm descendência de El Salvador, como também para alguns europeus, né, que poderiam disputar, jogar. Mas eles têm alguns jogadores interessantes, como por exemplo o Nelson Bonillo, que é um atacante importante para a seleção de El Salvador, que joga na Tailândia, mas já esteve na Europa. Temos o Pablo Punic, né? Inclusive tem um irmão que joga na seleção de Nicarágua. E ele joga no time Vikings da Islândia. Aí você tem, por exemplo, os irmãos Gill. Esses sim são interessantes. O Charles Gill, que joga no futebol de El Salvador mesmo. O Brian Gill, que é colombiano naturalizado de El Salvador, que joga no Tolima. Inclusive é um atacante importante para a seleção. E o Mayer Gill, que joga no Aliança da Colômbia e que também já enfrentou o Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Bom, essas são as, como é que eu vou dizer, apostas de El Salvador. Claro que tem também alguns americanos, como por exemplo o Ordaz, o Roldan e o Thomas, que também é um goleiro muito bom, interessante. Bom, e assim, é legal você ter algumas peças, como o El Salvador está tentando se desenvolver. O problema é que atualmente essas peças não estão fazendo tanto efeito. Tanto é que o El Salvador, acho que passou esse ano de 2024, ainda não ganhou nenhum jogo. Vale lembrar que eles ainda estão na disputa para as eliminatórias que começam agora na próxima data FIFA, que eu acredito que vai ser em junho ou julho. E é uma seleção que está num grupo que tem que vencer, querendo ou não. Agora, não sei se eles voltam para a Copa do Mundo. De todas as seleções da CONCACAF que poderiam jogar, elas são as que eu acho que menos acredito que possam voltar. Mas não quer dizer que não possam, né? Porque eles têm sim uma força, não sei da onde, mas tem. E o legal do El Salvador é as camisas, cara. Porque querendo ou não, a Umbro faz umas camisas bem legais para o El Salvador, cara. Fazem camisas muito boas para o El Salvador. Mas agora voltando à questão da Argentina, sim, o El Salvador tem uma grande questão de jogo e rivalidade com a Argentina, apesar de também não se sobressair sobre eles. Tanto que o último jogo que eles perderam de 3-0, o Emiliano Martínez disse que queria enfrentar adversários mais fortes, ou seja, ele menosprezou o El Salvador. Mas também El Salvador não se ajuda, cara. Em equipes de Copa do Mundo, ele conseguiu um empate contra a Coreia do Sul. Mas também tomou uma goleada do Japão. Mano, assim, não ajuda o Salvador, mano, não ajuda. Acho que eles podem melhorar, acho que eles têm talento, têm futuro. Estão num processo de naturalização que interessante, tanto é que eles pegaram um jogador da Holanda para defender El Salvador. Mas precisa melhorar e muito se quiser voltar a uma Copa do Mundo. Há chance. Porém, melhor El Salvador. Bom, enfim. Aqui é o Clube Paco do canal Coruja. Vamos lá. Dê like, se inscreva no canal, ative o sininho e falou canal Coruja.